será competência da Agência Nacional de Fiscalização e Segurança das Barragens utilizadas para a disposição final ou temporária de rejeitos decorrentes da mineração. Bem, a agência é responsável pela fiscalização. No entanto, a barragem 1 de Córrego do Feijão estava sendo fiscalizada? Fica a pergunta. Então, ela foi fiscalizada sim, em 24/2/2016. O acidente ou a tragédia, ela aconteceu em 25/1/2019. Se você for olhar a data, daí precisamente 3 anos, 1 mês e 1 dia, se não me engano. De acordo com a fiscalização feita essa data, a barragem estava em perfeito estado de operação. Ela estava classificada como classe B, a categoria de risco era baixo e o dano potencial era associado alto. Mas ela funcionou esse tempo todo sem a fiscalização. O Estado, ele não investiu em fiscalização das barragens, incluindo a barragem de Brumadinho, que era uma barragem que tinha um risco de alto. No entanto, ele não fez investimento e ele foi negligente no seu trabalho, causando aí essa tragédia que levou centenas de pessoas à morte, que causou danos irreversíveis até a sociedade de Brumadinho, que até hoje sofre com essa tragédia que aconteceu em 25 de janeiro de 2019. Então, nós defendemos, essa casa defende a responsabilização solidária do Estado na tragédia de Brumadinho, porque ele é tão culpado quanto a Vale. Obrigada. Bom dia a todos. Na figura da professora Conceição, cumprimento a mesa, os professores, meus caros colegas, obrigado pela presença. Agradecer aos servidores dessa casa, que cede esse espaço para nós, que essa casa poderia ser chamada a Casa do Povo. E hoje nós estamos aqui justamente para buscar justiça. Rui Barbosa fala que justiça tardia não é justiça, mas sim injustiça qualificada. E quando falamos de justiça, falamos de responsabilidade. Falamos de responsabilizar todos aqueles que devem cumprir as suas obrigações. Dentro da nossa jurisprudência, temos a teoria do risco integral, que a própria palavra já fala que é integral. Nos julgados, mostra que todo dano ambiental, a responsabilidade do Estado, ela é responsável direto. Dessa forma, a responsabilidade objetiva do Estado deve ser considerada, considerando que a extração de minério é autorizada pelo Estado, a fiscalização ambiental ela é feita pelo Estado, o município ele é responsável pelo licenciamento ambiental também das unidades como aquela pousada que estava lá. Então, o Estado é diretamente ligado a todos os danos causados. Dessa forma, não podemos deixar de destacar que a teoria do risco integral ela nos mostra que existe a responsabilidade objetiva quando o Estado tem um dever público de impedir o dano. E nesse caso, é muito claro que o Estado, ele desde 2010, vem sendo negligente, acabando com a política de fiscalização, com a extinção do antigo departamento de NPM, em 2018, criando uma agência que deveria ser reguladora, mas pelas últimas atitudes, vemos que é uma atitude predadora. Então, dessa forma, a legislação nos fala que o empreendedor é responsável pelo dano,
mas também o Estado deveria ser obrigado a reparar. E a jurisprudência deixa muito claro isso nos julgados, que o Estado tem responsabilidade integral por esse dano. Então, caros colegas, nós precisamos entender que justiça se faz quando todos os responsáveis são responsabilizados. Não podemos negligenciar a função do Estado, aquele que deveria ter a obrigação de cuidar do nosso melhor patrimônio, que é o nosso patrimônio ambiental. Então, caros colegas, as gerações futuras estão correndo risco. Precisamos definitivamente ter uma política eficiente, porque legislação nós não temos eficiência na gestão. Então, dessa forma, essa casa defende a responsabilidade solidária do Estado frente às tragédias de Brumadinho. Parabenizo a primeira equipe pela explanação de defesa e chamo para a tribuna a equipe 6 para as suas considerações. A equipe 6 com a palavra. Um excelente dia a todos, meu nome é Lucas. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, a bancada do júri, e parabenizar todos os debates que tivemos ao longo do nosso período. O meu grupo é formado por João Vitor, Caleb Medeiros, Jorge William, Henrique Kifler, Thiago Pinheiros e eu, Lucas Machado. O tema de hoje é: esta casa não defende a responsabilização solidária do Estado na tragédia de Brumadinho. Meus colegas irão apresentar e aprofundar mais sobre o assunto e deixar claro o verdadeiro culpado pela tragédia. Agora passo a palavra para o Caleb Medeiros. Bom dia, meu nome é Caleb, cumprimento os alunos da FDCON, cumprimento a bancada de professores de excelente qualificação, cumprimento o grupo adversário, que é uma gratificante que o grupo está aqui podendo debater e dividir a mesada com vocês. Bom, irei sintetizar os acontecimentos e as tragédias anunciadas pela Vale. A Vale foi fundada nos anos 70, a empresa de João Ventura, que é o conjunto de empresas nelas concedida, com maiores lucros do nosso estado, do nosso país e do mundo. A Vale marcou nosso estado com a tragédia no dia 5/11 de 2015, em Santa Rita do Durão e Mariana, aonde a barragem passou por um processo de alteamento, onde ela concedia-se e excedeu o excesso de água, rompendo aquela barragem. Mas no mesmo dia, no dia 5/11 de 2015, técnicos responsáveis, engenheiros responsáveis por aquela barragem, tentaram esvaziar ela em último momento, mas não teve êxito, assim matando mais de 19 pessoas e um desastre ambiental gigantesco no nosso estado de Minas Gerais. E a Vale, novamente, com falta de humanização e não priorizando a vida humana como essencial, mais um crime ambiental no dia 25/1 de 2019, aonde a barragem B1, próximo a Brumadinho, ao Córrego do Feijão, onde foi trago na CPI ontem que aquela causa foi o acúmulo anormal de água, falha na drenagem e as explosões onde saiu um dos grandes rompimentos da barragem de Brumadinho. Trago a vocês que ontem em CPI falou sobre as explosões, onde coincidia no horário de 11 ao meio-dia as placas, mas o crime aconteceu no dia 25/1 de 2019, ao meio-dia 28. E a explosão ia ocorrer nesse tempo, só que ocorrer às 13h33. O que eu trago a vocês, e trago direto da CPI, onde saiu essa fonte. O prédio citado ali estava no rumo da barragem B1. Naquele dia, a Assembleia Nacional teria engenheiros e técnicos de ambas as empresas, a Tuvisud, que é a empresa terceirizada, e a da Vale, onde conhecia das fraudes das empresas. Com isso, a empresa pensou, naquele dia que foi colocada a explosão, se ocorresse
crime ambiental, que foi um crime, que ela sabia do acontecimento, todos sabiam, por que não a queima de arquivo? Por que não? Os únicos que entravam contra a empresa são os engenheiros que conhecia e técnicos que conhecia daquela empresa. Então, os únicos que podiam entrar contra a Vale, contra a Tudo Sud, eram os próprios engenheiros. Então, esse dia, neste mesmo momento, às 12h28, onde ocorreu o crime, e após o crime, fez mais uma detonação para ter a confirmação que não teria mais ninguém para correlatar aquela CPI, para ninguém falar contra o processo. Então, aquela empresa, a Vale, a Tudo Sud, tem responsabilidade no nosso Estado. Ela é a única assassina. E essa casa não defende a responsabilidade solidária do Estado. Muito obrigado. Passa a palavra para o Henrique Griffin. Bom dia a todos os aqui presentes. Meu nome é Henrique. Dando prosseguimento ao trabalho, este grupo defende a não responsabilização solidária do Estado na tragédia de Brumadinho. O meu grupo defende que a culpada pelo crime ocorrido em Brumadinho foi a Vale, e a ela quem deve ser exclusivamente imputada a responsabilidade. Foi a Vale quem colocou o lucro acima da segurança das pessoas. Os responsáveis pela Vale sabiam do deslocamento do talude e mesmo assim não tomaram providências necessárias. A Vale assumiu para si os riscos. No nosso Código Civil, no artigo 927, parágrafo único, nos diz que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Então, a Vale é quem deve arcar com os danos, a Vale é quem deve ser responsabilizada. Além disso, o próprio presidente da Vale da época, Fábio Schwartzman, disse em reportagem, abre aspas, em Brumadinho a responsabilidade é integralmente nossa, fecha aspas. Se o próprio presidente assumiu toda a responsabilidade, por que jogá-la para o Estado? A Vale é uma empresa bilionária, ela consegue arcar com os danos. Então, senhores, eu concluo, se há alguém que deve ser responsabilizado, se há alguém que deve arcar com tudo, se há alguém que deve ser culpado, esse alguém é a Vale. Muito obrigado a todos pela atenção, passo a palavra ao Tiago. Bom dia a todos aqui presentes. Meu nome é Thiago e eu darei continuidade ao nosso tema. O relatório apresentado ontem, dia 2, na Comissão Parlamentar do Inquérito, CPI, do Senado, que investiga o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão e Brumadinho, foi aprovado no início da tarde. No relatório, o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, pede o indiciamento dos verdadeiros culpados pelo crime, a Vale, operadora da mina, e da empresa alemã Tudo Sud, a responsável pelo laudo de estabilidade da barragem, que se rompeu em 25 de janeiro deste ano. Considerado um dos maiores desastres ambientais ocorridos no país, a queda da barragem em Brumadinho causou a morte de 269 pessoas e deixou cerca de 24 desaparecidos, além de poluir o rio Paraopeba, que é um dos principais afluentes do São Francisco, o que comprometeu várias espécies de animais que dependem daquela água para sua sobrevivência. E bom, a Vale em momento algum, ela deixou de olhar para os seus próprios interesses. Em momento algum, se mostrou disposta a solucionar o problema da barragem da mina do Córrego do Feijão, mesmo sendo apresentado a ela provas pela empresa que a mesma contratou, a Tudo Sud. A Vale foi negligente a todo momento. Portanto, afirmo que não defendemos a responsabilidade solidária do Estado, e sim da sua verdadeira culpada, a Vale. Obrigado, passo a palavra ao João. Gostaria de desejar um excelente dia a todos os aqui presentes, cumprimentar em especial a bancada de jurados, formada por profissionais excepcionais, e parabenizar o outro grupo também, por ter chegado até aqui junto com a gente. Somos todos merecedores desse momento. E agradecer a presença de todos vocês aqui também. Muito obrigado. Eu gostaria de começar especificando o que é
a responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária é assumir integralmente a culpa, o que não cabe à Vale, pois, de acordo com a Lei 8.987 de 1995 do Planalto, ela diz: as empresas prestam serviço e, por sua conta e risco, em caso de danos, assumem a responsabilidade objetiva de seus atos. Então, seria ir contra as leis do Planalto, culpar o Estado integralmente, sendo que o verdadeiro culpado é a Vale. Este crime ocorreu e a mesma tinha ciência dos atos que poderiam vir a ocorrer. O Estado, através da ANM, Agência Nacional de Mineração, prestou sim fiscalização e alertou sobre os possíveis danos que poderiam vir a ocorrer. Então, o Estado cumpriu com sua parte e cabe à Vale ser responsável por isso. Não seria justo, em momento algum, para com as vítimas, deixar que saia impune a verdadeira culpada por esse crime. Ouso dizer assassinato. Foram ceifadas várias vidas, várias famílias ficaram debaixo daquela lama. Então não seria justo e seria também totalmente inconstitucional, pois no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, parágrafo 2º, ela diz que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente denegrido. Ou seja, quem denegriu foi a empresa Vale. Ela é a culpada, não o Estado. O Estado cumpriu sim com a sua parte através da representante ANM, a Agência Nacional de Mineração. Então seria um despautério acusar o Estado de um crime que ele não cometeu. Eu ouso também citar um filósofo que o caro colega Emanuel do outro grupo citou, Rui Barbosa, com uma frase atemporal que diz o seguinte: de tanto os desonestos saírem impunes, os honestos acabarão em extinção. Então, senhores, não é justo culpar o Estado por um crime cujo ele não cometeu. Muito obrigado e um excelente dia a todos. Passo a palavra para o Jorge William. Bom dia a todos presentes. Gostaria primeiramente de agradecer a todos aqui, nossa bancada de jurados, parabenizar a outra equipe, não apenas por estar aqui nessa final, mas pela belíssima declaração que elas fizeram hoje aqui, que realmente acredito que engrandeceu nosso coração de alegria. Venho aqui hoje para concluir sobre tal ato criminoso realizado pela Vale no dia 25 de janeiro, ato que, assim como Mariana, ela está tentando sair impune. Impune de um crime, foram assassinatos. Pessoas que trabalhavam na empresa, pessoas que perderam parentes, pessoas que ocasionaram danos irreparáveis para eles, danos que jamais voltarão. O Estado que foi lá, se comoveu, se disponibilizou, que em momento algum a Vale se disponibilizou a ir lá saber das pessoas. Ela só queria saber das terras que estavam ali debaixo. Que, não sei se vocês sabem, mas após a lama retirada, é muito mais fácil se minerar o solo, porque ele já está limpo. Ou seja, um ato criminoso, pensado. E todas as outras pessoas que poderiam saber de tal ato foram assassinadas. No dia 5/11/2015, o governo foi até a Vale falando que ela não poderia manter a mina do Feijão, justamente por causa do seu talude. Essa mesma empresa, que segundo vocês mesmos citaram, em 2016, disse ter acabado na mina, acabou seus atos na mina, mas que continuou colocando água e que em 2018 fraudou um laudo apresentado ontem em CPI e julgado em CPI e considerado culpado por fraudar um laudo criminoso que fez com que as pessoas fossem mortas, que destruísse o nosso meio ambiente.
E segundo a nossa Constituição, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Além deles terem que responder por tais atos criminosos, além deles terem que reparar o meio ambiente, porque nesse mesmo artigo fala que empresas de mineração devem reparar o meio ambiente no qual eles utilizaram, né? Então, dando continuidade, foi citado para a gente hoje aqui que a empresa Vale, o governo teria poder de veto, mas poder de veto acabou deles no ano de 1997, a partir do momento que desestatizou a Vale. Obrigado. Parabenizo a equipe 6, que concluiu aí a nossa primeira fase, a fase de apresentação e exposição das equipes, e agora passamos para a fase dos debates, né, fase na qual ambas as equipes escolhem 2 debatedores para iniciarmos esta nova etapa, né? Então, para assumir a tribuna, a equipe, o integrante da dupla da equipe da tese, equipe 1. Equipe 1, com a palavra.